Muito bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal, mais uma nova reflexão aí para nossa vida, né? Para nossa caminhada de fé. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho, né? Quero conversar um pouquinho contigo a respeito da importância da gente vencer as nossas lutas primeiro na esfera espiritual, no mundo espiritual. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu tenho dificuldades, eu tenho determinada dificuldade, a gente se empenha, né, em mudar nosso comportamento, mudar as nossas atitudes. E aqui, de novo falando, né, como eu sempre pontuo aqui no canal sobre a gente ter essa responsabilidade com as nossas atitudes, mas não basta isso. Olha só, agora joguei um balde de água fria, né, em todo mundo. Por mais que isso seja muito importante, a gente ter essa consciência e essa responsabilidade aí nas nossas atitudes, mas existe algo aí muito superior, né? Que caminha junto. Primeiro a nossa consciência, o nosso desejo de mudar, mas isso não basta, infelizmente não basta, porque senão a gente só vai estar aí mudando talvez de forma superficial, de forma externa, enquanto que às vezes a raiz dessa transformação ela é muito mais profunda. E tudo que é no natural também é antes no espiritual. Vou dar um exemplo aqui para a gente conseguir colocar de forma prática, né? Digamos que você tenha um problema com timidez e com insegurança. Aí você pensa assim, puxa, né? Eu preciso ser, como a palavra diz, né? Ser forte e corajoso. Eu vou procurar mudar aqui minhas atitudes e vou ser forte e corajoso. Quem sabe você até nos primeiros dias consiga ter êxito e transformar aí, né, seu comportamento. Mas se a gente não parar para fazer uma reflexão sobre o que motiva o nosso comportamento, e entender que talvez lá atrás pessoas, né, pessoas minaram a nossa autoconfiança, e isso não se dá só no campo comportamental, isso é espiritual. Porque vamos ser sinceros, vamos pensar o seguinte, né? Se nós seres humanos, que amamos a Deus, a gente tem o poder de influenciar, de ser luz do mundo, a palavra não diz isso, né? A gente ser sal e luz do mundo. Então, como um bom, entre aspas, né, estrategista, o inimigo da nossa alma, ele lá na infância, ele procura minar muitas vezes o nosso potencial. Então, tudo começa primeiramente na esfera espiritual na nossa vida, né? Que a gente precisa entender a raiz e pedir para o Senhor transformação, pedir para o Senhor nos ajudar, o Espírito Santo nos ajudar nessa transformação. Vai ser muito mais suave e vai ser realmente uma transformação. Se a gente tentar mudar só as nossas atitudes, isso não vai ser tão duradouro, né? Vai ser, a gente consegue por um tempo, mas a transformação que vem do Espírito Santo, a transformação no mundo espiritual da nossa vida, a nossa mudança de mente, às vezes a gente tá aí bloqueado mentalmente, uma forma de pensar, uma visão. Pessoas que são muito perfeccionistas, né? A gente pensa o seguinte, a gente faz uma entrevista de emprego, a gente diz assim, o entrevistador pergunta assim, qual é o teu ponto negativo? Aí a gente pensa, peraí, né, deixa eu falar uma coisa que não seja tão ruim, que conte ponto aqui pra mim, pra essa entrevista. E a gente fala assim, eu acho que eu sou muito perfeccionista. E claro que a gente ser detalhista na vida, ser caprichosos, né, detalhistas, isso é um ponto positivo. Mas se a gente for assim extremamente perfeccionista, isso é uma prisão. Pensa bem, de repente você se identifica aí nessa característica e faz esse exercício aí mental. Não é uma prisão a gente sempre achar um defeito, sempre achar que tem algo a melhorar. Uma coisa é a gente ter essa ambição, né? Essa vontade de sempre melhorar as coisas, mas outra coisa é essa insatisfação que às vezes o perfeccionismo ele traz junto de si, né? Traz junto com ele essa característica.
Então, se a gente imagina Espírito Santo, Deus, transformando a nossa mente, né, que a gente vai conseguir ainda ter características positivas de uma pessoa organizada, de uma pessoa esforçada em manter as coisas assim em ordem, em fazer tudo com dedicação, tudo direitinho, mas que não seja escravizada ao perfeccionismo, a essa insatisfação assim, sempre, né, pensando assim, ai, poxa, eu deveria ter melhorado. Ou às vezes tem pessoas que são consigo mesmas, perfeccionistas, ou com as outras pessoas, né? E às vezes a gente até disfarça com as outras pessoas que a gente é perfeccionista. Mas quem sofre muito com o nosso perfeccionismo são os filhos, né? E aí a gente acaba criando um ambiente que aquela criança vai crescer achando que ela nunca vai alcançar aquele patamar ali de excelência, de aceitação, porque os pais estão sempre, né, achando que sempre tem alguma coisa aí pendente. Então, a gente precisa buscar, né? Aqui são alguns exemplos que eu coloquei. Quanto a gente tem que buscar primeiro essa transformação no mundo espiritual. A gente sim é responsável pelo nosso comportamento, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, mas a gente buscar em Deus, né? Buscar essa transformação que é feita pelo Espírito Santo, que é uma transformação que permanece, é uma transformação que vem lá na raiz, a gente pensa assim, o que que aconteceu para eu ser desse jeito? Senhor, me revela o que que aconteceu com a minha história, com a minha vida, que pessoas que cruzaram o meu caminho, que talvez estimularam esse meu lado, ou não vamos nem colocar na conta de outras pessoas, né? Às vezes a gente mesmo tem esse traço mais forte. Quem sabe você é uma pessoa que se irrita mais facilmente com as situações e com as pessoas, e aí você pensa assim, poxa, mas por que que acontece isso? Por que que eu sou tão irritado? Por que que eu falta paciência? Eu perco as estribeiras rápido aí na minha vida, qualquer coisa me tira do eixo. Aí tu fazer esse exercício, pensar assim, o que que motivou? Da onde veio? Qual é a raiz aí dessa problemática na minha vida? E além de pensar na sua responsabilidade para mudar, você buscar no secreto o Espírito Santo, né? Buscar essa transformação primeiramente no mundo espiritual. E vamos ler então um trecho que aparentemente ele não tem muito a ver assim com o que a gente está falando. Mas é só para a gente ter a certeza de quanto que Deus é poderoso para fazer milagres na nossa vida. De repente você está pensando assim, puxa, eu identifico uma característica minha, e essa característica é muito difícil de ser mudada. Eu acho que isso é impossível. Eu acho que não tem como. Eu sou assim toda a minha vida. E eu quero te dizer, tem como sim. Então, nós vamos ler um trecho na palavra do Senhor que não tem muito a ver, aparentemente, com o que a gente está falando, mas que mostra o poder do Deus que a gente serve, tá? Então, vamos lá. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então é no livro de 1 Reis 18, 37 e 38. Eu vou até procurar aqui na minha Bíblia uma outra versão, a minha NVI. Então nós vamos ler, porque eu tô lendo de outra versão aqui. 1 Reis, o capítulo 18. Deixa eu procurar aqui rapidinho. 37 e 38. Vamos ver aqui. Eu gosto muito dessa versão NVI. Então, vamos ver aqui, ó. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Acho que ficou até um pouquinho mais fácil aí para compreensão, né?
Então, qual é o contexto aqui? O contexto é que Elias, ele estava num território inimigo. E aqui, né, ele se deparou uma situação que não chovia, né? Não chovia, ele estava, ele clamando ao Senhor, e ele estava, junto com ele tinham outras pessoas que estavam ali clamando, né? Profetas de Baal, eles estavam clamando ao Deus dele. E aí Elias estava sozinho ali naquela situação, né? E Deus, ele fez um milagre. Então, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Naquela situação, naquele momento, Deus fez um grande milagre sobrenatural. E aqui tudo para a gente pensar o seguinte: esse Deus que a gente serve é o mesmo Deus, né? O Deus dos milagres do passado é o mesmo Deus. Quem sabe para a nossa vida não vai ser um grande efeito, uma coisa assim, né? Sobrenatural, assim, que vá. Tem pessoas que dizem, poxa, mas Deus existe? Deus nunca se mostrou para mim, nunca caiu fogo do céu, nunca essas coisas aí muito espetaculares. Mas que é obra maior do que essa transformação interna, que às vezes é o que faz muita diferença na nossa vida, e situações que a gente pensa, não, isso é impossível. E não, não é impossível. Para Deus, tudo é possível, inclusive essa transformação aí que você está pensando, que você pensa, poxa, é impossível talvez eu largar esse vício. É impossível eu ter vontade de orar e ler a Bíblia. Eu não consigo. Eu não tenho prazer nisso. Eu sei que é importante, mas eu não tenho prazer. Mas Deus pode transformar toda a situação, transformar o nosso interior, transformar as nossas vontades, nos ajudar aí a transformar os nossos hábitos. Então, fica com essa palavra, né? Aqui a gente leu um trechinho dessa história aqui de Elias, mas depois você pode ler toda a história. Eu fiz um resumão bem resumido, que talvez até não tenha explicado bem assim, né? Mas eu queria me ater a esse trechinho aqui, né? O trechinho de que caiu fogo do céu, né? Consumiu tudo ali. Elias estava clamando para que se manifestasse a glória do Senhor ali sobre aquela situação. E na nossa vida é assim também, né? Se a gente tiver livre de tantas amarras na nossa vida, de tantas travas, imagina que isso vai manifestar a glória do Senhor. Imagina se você vencer o seu perfeccionismo, a sua ira, a sua insegurança. Isso vai manifestar a glória do Senhor na sua vida, para você e para todos os que te cercam. Então, fica com essa palavra, com essa reflexão. Abraço e até o próximo vídeo.